Vamos lá, gravar, primeira coisa. Deixa eu admitir aqui, gente entrando. Olha só, nós estamos então... Ok, gravando. Estamos aqui, vamos fazer hoje aula de associação de resistores. Vou dividir a aula em vários, na verdade, por isso talvez você tenha estranhado. Se você viu lá o roteiro, eu peço para fazer exercício 6. Na verdade, peço para fazer o exercício 11, depois o 6. Mas foi proposital, eu estou escolhendo exercício numa sequência que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês. Tá? Então, hoje eu vou de circuito série, vou transformar essa aula, que é circuito série paralelo e misto, em 3 aulas pelo menos, ok? Porque essa é uma das partes importantes para o ano que vem. Das coisas que muito comum de cair no Enem, bastante comum cair no Enem, então, não só no Enem, por isso nós vamos aí com amor e carinho nessa. Vamos lá, então? Ó, apostila 15, ainda 15, página 97, módulo 86. Vamos ficar um pouquinho nessa apostila 15 para a gente tirar mais dela do que ela está ali. Quer dizer, o melhor, vamos desmembrar em várias coisas. Aquela coisa, né? Se tem dúvida, dificuldade, por favor, digita, fala no microfone, fica à vontade, só não deixa eu passar, que sua dúvida é sempre muito bem-vinda. Bom, antes de começar, propriamente dito, o circuito tem vários tipos de... Eu posso pegar os resistores e ligar em série, ligar em paralelo, ligar em misto, de forma mista. Mas antes, bem rapidamente, mostrar para você que aqui eu tenho uma lâmpada, aqui o fio, aqui está o meu interruptor e as pilhas. Bom, às vezes eu tenho um exercício que vem assim, mas na maioria das vezes eu tenho uma simbologia para essas coisas. Em vez de desenhar a pilha, vou ter um símbolo para a bateria, para a fonte, para o gerador. Vou ter um símbolo para o interruptor, a chave, e um símbolo para a lâmpada. Então, em vez de encontrar daquele jeito, eu vou encontrar desse jeito, na verdade, quando eu vou resolver um exercício, na maioria das vezes. Então, vamos falar rapidamente dos símbolos, antes de eu avançar. Uma pilha, uma bateria, uma tomada, um gerador, uma fonte, né? Eu vou representar assim, um risquinho, outro risquinho. Um maior e um menor. O maior é o mais da pilha, o menor é o menos da pilha. Normalmente é assim que vai vir. Na maioria das vezes é assim que eu vou usar. Não me interessa muito se é alternada, se é contínua. A verdade é que isso aqui seria para pilha, mas serve também, por exemplo, para minha tomada. Primeira coisa é isso. Fio, terra, ou seja, estou ligando na terra, que nós já tínhamos falado lá atrás, lá naquela hora de indução, né? Que era fio por onde descarregava. E interruptor nada mais é do que a chave nada mais é do que eu fecho a chave, virou, ligou. Então, só estou mostrando aqui para você não é para você decorar, porque vai aparecer, a gente vai se acostumando com essas coisas, tá bem? A lâmpada, qualquer lâmpada, eu vou representar por uma bolinha e um xizinho. Aliás, às vezes, ele pode colocar outro símbolo, pode colocar um L de lâmpada, por exemplo. Mas, em geral, esse é o símbolo que você vai encontrar. Fusível disjuntor, que serve para impedir que passe mais corrente do que devia. Não sei se você lembra, mas nós temos isto na nossa sala de aula presencial, tem essa aqui. Bom, que mais? Resistor, pode ser assim, pode ser assim. Na verdade, é um resistor que tem uma resistência. Pode ser que tem lá no meu chuveiro, tem lá no aquecedor, tem na lâmpada, bom, e assim por diante. Resistor variável, aquele que muda o valor dele. São só símbolos para você entender quando aparecer. E isso aqui é um símbolo de um diodo, aquela luzinha,
na verdade chama diodo emissor de luz. O LED é um diodo emissor de luz. É uma luzinha que, algo que quando está funcionando, qualquer aparelho eletrônico, tem lá uma luzinha que indica que está funcionando, uma luzinha vermelhinha quase sempre. Bom, é o tal do LED, é isso. Bom, então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Primeiro, circuito série, é desse que eu quero falar com você hoje. Circuito série é aquele em que eu vou ligar uma lâmpada e uma lâmpada em série, para você entender. E quando eu ligo uma lâmpada e outra em série, como nesse caso que eu estou te mostrando, vai ser, para as coisas funcionarem a eletricidade, eu já sei, precisa de uma corrente elétrica, a corrente elétrica está circulando. Para ter corrente elétrica precisa de uma DEDP e precisa de um circuito fechado. Bom, no circuito série é aquele que só tem um caminho para os elétrons passarem. É aquele que se eu tiro a lâmpada, se eu tiro a lâmpada, a outra para de funcionar. Se uma lâmpada queima, a outra para de funcionar. Por quê? Porque só tinha um caminho para os elétrons passarem, abriu o circuito, agora não funciona mais a outra, mesmo sem ela estar queimada. Isso é o circuito série. Você vai aprender depois nomes técnicos, quando não tem nenhum nó. Bom, basicamente é toda vez que eu tiver um circuito que só tem um caminho para os elétrons passarem. Antigamente, na minha infância, lá na época dos dinossauros, eu tinha as luzinhas de árvore de Natal, elas eram ligadas em série. Hoje você encontra com ligação em série, paralelo, misto. Se for numa loja 99, ou entrar na internet aí no 99 e comprar a mais baratinha, então, essa é ligação em série quase sempre. O que acontece? Acontece que se queimar uma lâmpadazinha dessa, as outras param de funcionar. É isso que acontece. Assim, eu tenho aqui 3, tirou uma, as outras pararam de funcionar. Então, na ligação em série, só tem um caminho. Desligou uma, as outras também não funcionam. Então, o que eu ligo em série? Na minha casa, as coisas não são ligadas em série, porque se o computador parar de funcionar, a TV continua funcionando. Então, não é em série, é em paralelo. Mas o que é em série? Só tem um caminho para os elétrons passarem. Se uma parou de funcionar, o resto para de funcionar. O fusível, o disjuntor, o interruptor é em série, porque ele abre, aí tudo para de funcionar. Bom, as lâmpadazinhas de árvore de Natal também. Então vamos lá. Eu tenho, perceba, só tem um caminho para os elétrons passarem, só um caminho. Vou desenhar a gente chama de sentido convencional, é do mais para o menos a corrente. Sai do mais, aqui é a minha bateria, passa na resistência R1, passa na resistência R2, passa na resistência R3 e volta. Isso é uma ligação em série. Ligação em série só tem um caminho para os elétrons passarem. Se eu tirar a resistência aqui do meio, para de circular corrente, porque o circuito vai estar aberto. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Eu diria para você que, quando na minha infância, meu pai, que é uma pessoa muito legal, muito gente boa, espero que não veja isso, gosto muito dele, mas ele só tem um probleminha, que é uma probleminha em tirar a mão do bolso, né? Ele é, digamos, pão duro. E aí, na minha infância, quando cortava, só vou te contar que meu psicólogo mandou contar, porque faz bem para mim. Quando queimava uma lâmpadazinha da árvore de Natal, ele ficava horas tentando descobrir qual que era. Aí ele cortava fora, né, e emendava o fio. E a cada ano ia diminuindo as lâmpadas na árvore de Natal da minha casa. O Natal cada vez menos iluminado, né? Triste essa história. Bom, só para você lembrar que se uma não funciona, as outras também não vão funcionar. Tudo bem? Estamos juntos? Prof, tem contas aqui, muitas contas. Eu vou devagar. Primeiro, preciso saber se você me entendeu o que é uma ligação em série. Só tem um caminho para a corrente passar. A corrente total é que sai do gerador. A corrente 1 é a corrente que passa na resistência 1. Corrente 2 é a corrente que passa na resistência 2.
a corrente 3 que passa a resistência 3. Na verdade, elas são todas iguais, só tem um caminho, então a mesma corrente está passando em todas. Quando a mesma corrente que está passando é o chamado circuito série. Mas e se a corrente for variável? Então, não é a mesma corrente, tudo bem? Então, assim, não é que ela é constante em valor, é o mesmo valor. Por exemplo, se aqui está saindo 10, aqui passa 10, 10, 10, 10 amperes. Aí, vamos supor que seja, para ficar mais fácil de entender, existe maquininha que chama-se, em vez de ser um gerador, como a gente conhece, é um gerador de corrente. Ele manda a corrente que eu estou querendo. Então, está passando 10. Eu fui lá e mudei para 20. Agora passa 20, 20, 20, 20. Eu mudei para 30. 30, 30, 30, 30. Na verdade, já não é constante. O que ela é igual. Se aqui for 30, lá é 30, aqui é 30. Todos os pontos vão ser sempre o mesmo valor. Tudo bem? Tranquilo? Porque são os mesmos elétrons que saíram daqui, que passaram aqui, que passaram aqui, que passaram ali e que voltaram para cá. Entendi. Tá. Tranquilo? Belezinha. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a corrente total é a mesma que passa em cada resistência. Se eu quiser tirar essas várias resistências, colocar uma só no lugar, como é que eu faço? Bom, qual seria a resistência total? Para efeito de conta, não faz sentido eu tirar... Seria a soma? Alguém fala comigo? Seria a soma? Exatamente isso. Perfeito. É a soma. Certo. Por que é a soma? Deixa eu só aumentar aqui o meu volume do som que eu estou ouvindo. Está baixo. Pronto. Por que é a soma? Porque essa corrente passa nessa resistência, mais nessa e mais nessa. Então, a resistência total ou equivalente é a soma das resistências. Quantas tiver, eu somo. Lembrar que corrente é amperes, resistência é em ohms. Lógico que não faz sentido eu tirar 50 lâmpadas e colocar uma lâmpada zona no lugar. Mas isso para efeito de cálculo, né? Então, se eu tirasse todos e colocasse uma equivalente, eu somo as resistências. Bom, toda pilha tem uma DDP, toda bateria tem uma DDP. Ela tem uma DDP aqui. Só que, olha só, a fórmula que a gente viu era RU sobre I, ou RVZ, tanto faz. Aqui tem um R e aqui tem um I, então aqui vai ter um U. Aqui também, aqui também. Na verdade, é como se a corrente leva uma energia e vai deixando uma queda de tensão, uma quantidade de volts aqui, aqui e aqui. Então, a DDP da minha bateria, a DDP total, ela é igual à soma das DDPs. Vai devagar, prof. Aqui, se a minha bateria tem 50 volts, aqui tem 10, se aqui tem 20, aqui vai ter que ter 20 também. O total vai dar o mesmo total que saiu daqui. Então, vamos por partes. No circuito série, como só tem um caminho para os elétrons passarem, a corrente é a mesma em qualquer valor, em qualquer ponto. Legal. Como os mesmos elétrons passam em cada uma das resistências, a resistência total é a soma delas. Ok. Toda vez o que a gente disse era que toda vez que está funcionando, tem corrente, tem DDP, tem potência, tem resistência. Bom, e a DDP? A DDP vai ser a soma das DDPs. Outro jeito de pensar é assim, ó, o mais do meu gerador está aqui e o menos está aqui, ó. Então, para obter essa DDP total, eu pego do mais, pego isso, isso e isso, para chegar no menos. A DDP é a diferença de potencial entre esse mais e esse menos. Por isso que a DDP é a soma das DDPs. No circuito série. Tudo bem? Estamos juntos? Você está dizendo que eu vou ter que guardar isso, né, prof? Isso. Eu vou olhar para o circuito, vou desenhar a corrente. Desenha a corrente, só tem um caminho para os elétrons passarem? Opa, então já sei que é série. Ok. Bom, se é série, a resistência total é a soma delas. A corrente é a mesma. A DDP é a soma delas. E qual fórmula que eu mais vou usar, prof? A fórmula que eu mais vou usar
é o tal do URI. Ou R não é U sobre I? Ou URI, tanto faz, como você preferir. U é igual a R vezes I. Como assim? Suponha que eu fui lá, vamos dar exemplo numérico, mas fui lá, achei a resistência total. Se eu achei a resistência total, a resistência 1 mais 2 mais 3 deu o total. Se eu tenho a resistência total e tenho a DDP total, dá para achar a corrente total. Ou se eu tenho a resistência total e a corrente total, eu acho a DDP total. E assim por diante. Então, eu vou fazer URI, UR vezes I, ou RU sobre I, tanto faz, para o total. Ah, mas posso fazer aqui no R1 também? Posso. O 1 é igual a R1 vezes 1. O 2 é igual a R2 vezes 2, e assim por diante. Lembrando que o I total, I1, I2 e o 3 são iguais, são a mesma coisa. Basicamente, para começar, é isso. Tem mais só a história da potência, porque o que eu comecei foi dizendo mesmo que toda vez que eu tenho algo que funciona na eletricidade, tem uma corrente, tem uma DDP, tem uma potência, tem uma resistência. Ok. Resistência no circuito sério é a soma delas, a corrente é a mesma, a DDP é a soma delas. Vou usar URI e vou usar PIL, PUR, PRI, que são as fórmulas de potência. Basicamente é isso. Esse é o resumão de tudo que tem a ver, a princípio, com circuito série. Vou dar um tempinho para printar, para você printar a tela ou anotar. Professor, por que ali nas fórmulas a DDP está ao quadrado e a I está ao quadrado também? Porque lembra que potência era π, né? Mas também poderia ser o 2 sobre R ou R ao quadrado. Por quê? Se no lugar do π, se no lugar do U escrever R vezes I, vai ficar I vezes R vezes I. I vezes I ao quadrado. Ou então, no lugar do U, no lugar no π aqui, no lugar do I, eu posso escrever U dividido por R. Então, vai ficar U vezes U sobre R. Fica o 2 sobre R. Tudo bem? São outros dois jeitos de calcular a potência. E aí eu vou usar, se eu tenho I e tenho U, eu vou usar o π. Mas se eu tenho R e o I, é mais fácil usar o R ao quadrado e assim por diante. Tudo bem? Eu sei que aumentamos gigantescamente nossa coleção de fórmulas, mas fiquem tranquilos, nós vamos treinar com toda a calma do mundo. Deixa-me ver aqui no chat. Professor, você vai explicar isso fazendo isso? Vou já agora. Vou fazer... Antes, eu vou fazer já. Mas, basicamente, vou aplicar e aí, se tiver dúvida, a gente volta. Tá bem? Vamos lá. Vamos para o... Peguei 2 exercícios. Peguei primeiro os exercícios da apostila. O exercício 11. Lembrando que eu mudei a ordem e estou pegando os que eu acho mais emblemáticos para a gente começar. E a gente vai ficar um tempo nesse negócio que é treinando. Ele fala, tem 3 resistores. 100, 100 e 100. Tá. 100 ohms, OHM, ou o símbolozinho aqui, né? Ferradura. Estão ligados em série. Ele falou para mim que está em série, mas para facilitar já me deu o desenho. Fornece uma tensão, o que é tensão? Ou DDP, ele mesmo disse, de U, 12 volts. Então, o U total é 12 volts. Determina o valor da corrente. Bom, vamos por partes. Antes de falar o que ele quer, eu venho aqui, desenho a corrente. Isso é um circuito sério. Como é que você sabe? Porque a mesma corrente que sai daqui, vem aqui, virou aqui, voltou aqui. Professor, São os mesmos elétrons que estão fazendo essa viagem. Só tem um caminho para os elétrons passarem. Então, realmente, é um circuito sério. professor, Fala comigo. então, eu queria saber, é sempre do positivo para o negativo? O Sempre. caminho É o nosso chamado sentido convencional da corrente elétrica. A gente sempre vai Certo. desenhar do mais para o menos. Obrigada. Nada. Bom, aí nós fazemos assim, como é que eu acho a resistência total? Vou somar as resistências. Resistência total é R1, mais R2, mais R3. Estou chamando de R1 a primeira resistência, R2 a segunda, e assim por diante, tá? Porque, na verdade, aqui todas elas são iguais. Vale 100, 100, 100. Então, vai dar quanto? 100 mais 100 mais 100. Vai dar 300.
300 é a resistência total. Então, é um circuito série, eu sei calcular a resistência total equivalente, já sei que é 300. O que mais que eu sei? A DDP total. Quando ele falar DDP do circuito, falar DDP da fonte, do gerador, é DDP total, 12 volts. Ah, como é que eu acho a corrente total? Brinca de Uri. O total é igual a R total vezes I total. Quem é o total? 12. Quem é R total? 300. Quanto vale o I total? Passo 300 dividindo. 12 dividido por 300, 0,04 amperes. Vamos por partes, devagar, muita calma nessa hora. Sumiu uma coisinha aqui, então vou refazer aqui. Primeiro, o que você fez? Primeiro, vai ser sempre do mesmo jeito? Claro que não, a vida não é tão simples assim. Mas, pronto. Olha só, eu fui lá, vi que era série. Tinha as resistências, achei a resistência total. Eu tinha resistência total e a DDP total. Brinquei de Uri. A fórmula que eu mais vou usar é tal de Uri, o R sobre I. Eu tenho U, eu tenho R, achei o I. Passei o 300 dividindo, ficou 12 dividido por 300, 0,04 amperes. Falem comigo, por favor. Professor, tem como um exercício ele dá como se fosse valendo miliamperes e aí o resultado a gente tem que converter? Se ele me der em miliamperes, aí, bom, na verdade, ele pode me perguntar, não, quero em miliamperes. Bom, aí o que é o mili mesmo? 10A menos 3. Então, esse cara aqui é 0,040 amperes, ou 40 vezes 10 a menos 3 amperes, 40 miliamperes. Tudo bem? Ele pode me dar 1 miliampere e eu passo para ampere. Aqui é no sistema, por exemplo, ohms, pode ser em quilo-ohms. Não, a gente vai fazer no sistema internacional. Eu passo para ampere, passo para ohms, passo para volts. Tranquila? Entendi, obrigada. De nada. Ó, nós estamos aqui já 10 minutos finais. Até aqui fomos, tudo bem? Eu vou fazer a outra. Você fala comigo? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Dantas, ficou claro? Seu computador tinha quebrado aí? Tinha dado pau? Ó, 3 resistores, 4, 6 e 10, estão em série e ligados a uma fonte de 60 volts. Qual é a diferença potencial? Bom, esse um pouquinho mais difícil. Vamos voltar então um pouquinho, só para a gente retomar. No circuito série, é aqui, ó, desenho primeiro, aproveitando a pergunta dela, eu desenho a corrente saindo do mais e indo para o menos, ok? Segunda coisa, que é o sentido convencional. Aqui é a minha bateria, meu gerador, minha fonte. Corrente sai do mais e vai para o menos. A mesma corrente que saiu aqui no mais é a mesma que passa na resistência 1, que passa na segunda resistência, que passa na terceira resistência e volta aqui. Eu chamei de R1 a primeira resistência, R2 a segunda, R3 a terceira. Então, a corrente que passa no R1 eu chamei de 1. A corrente que passa no R2, I2. A corrente que passa no R3, I3. Mas, na verdade, I1, I2, I3, I total é a mesma no circuito série. Por quê? Porque são os mesmos elétrons que saem daqui, passam aqui, 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 aqui. É o mesmo. Aí, para tirar essas resistências, colocar uma só no lugar, uma equivalente, eu falei, a resistência total a gente acha como? Somando as resistências. No série, somando as resistências, porque os elétrons passam por essa resistência, mais essa resistência, mais essa resistência. E a DDP? A DDP é a soma das DDPs. Eu disse que toda vez que tem R, tem I, tem U também. Então, a minha DDP é a soma das DDPs. Minha DDP total vai ser a soma dos volts. E aí a fórmula que eu mais vou usar é o tal do Uri. Ou R, U sobre I, tanto faz. E aí foi. E ainda tem as fórmulas de potência. Bom, aí eu peguei esse exercício, olhei um circuito sério, ele me falou como que eu faço para saber, desenhar a corrente. Tem cada resistência, vou achar a resistência total. Somei, porque a série é só somar. Aí eu sei o total, sei o R total, posso brincar de Uri. Achei
Eu sei o total, o R total, vou achar o I total. Passei 300 dividindo, achei o I total. Tudo bem? Sim? Melhora? Fala comigo, Dantas, melhora? Legal. Bom, o próximo é mais difícil porque ele pede uma coisa a mais, ou um pouquinho mais diferente. Valeu, estamos juntos. Que é assim. Primeiro, ele falou que ele deu as 3 resistências, estão em série, ligadas a uma fonte de tensão 60. O que é isso? O total. Mas ele quer DDP, mas ele já deu, não. Mas ele não quer DDP total, quer DDP numa resistência. Bom, primeiro, às vezes ele não dá o desenho. Tem problema, faço eu o desenho. Tem uma resistência de 4 ohms, tem uma resistência de 6 ohms, tem uma resistência de 10 ohms. Tem uma fonte, um gerador, uma bateria de 60 volts, tá certo? A corrente sai aqui do maior, que é o mais, passa por uma, outra e volta. Bom, primeira coisa, como é que calcula a resistência total mesmo? A soma das resistências. Beleza. Resistência total é a soma das resistências. 4 mais 6 mais 10 vai dar 20. Então, se eu tirasse essas 3 e colocasse uma só no lugar, seria quanto essa uma? 20 ohms. Agora perceba, ó, eu sei o R total, sei o total. O que dá para achar? O I total, URI. O total é igual a R total vezes I total. O total é 60, R total eu acabei de achar que é 20. Vou achar o I total. Passo dividindo, vai dar 3. 60 por 20 vai dar 3. Então vamos devagar. Eu achei a resistência total igual no outro. Tá. Depois brinquei de URI e achei o I total. O total, R total e I total. Ok, igual o outro. Só que agora a pergunta, se a pergunta dele for assim, quanto vale a resistência no resistor 1? 3 amperes. Quanto vale a resistência no resistor 2? 3 amperes. Quanto vale a resistência no resistor 3? 3 amperes. Por quê? Porque a resistência no circuito série ela é a mesma. Ainda não respondi a pergunta dele. 4 minutinhos. Ele quer a DDP no resistor 2. Como é que eu acho o DDP? É o URI de novo. É o URI de novo, só que agora eu vou fazer o U no 2. Não é o mesmo daqui, não. O DDP total é a soma das DDPs, lembra? Então, R2 é 6, R2 é 6. O I2 é o mesmo que o total, é 3 amperes. 6 vezes 3, 18 volts. Essa é a DDP no resistor 2. Bom, nós temos, estou vendo a contagem regressiva aqui de 4 minutos. Hoje é para a gente começar a se habituar nisso. Na quarta-feira, você vai receber lá 4 exercícios para tentar fazer, para treinar. E aí nós temos um plantão. E aí nós vamos treinar isso. Aí, na medida que a gente consiga ter segurança no série, aí nós vamos para o paralelo e aí vamos por partes. Tá bem? Vamos lá. Dúvidas aqui nesses minutos finais? Vocês falam, eu escuto. Professor, Pode falar. na hora que eu tinha visto, eu tinha feito sem fazer o I, e daí eu tinha feito 6 vinteavos de 60 volts. Tipo, foi só coincidência ou é isso mesmo? A ideia, mais ou menos. Como a DDP no circuito série é a soma das DDPs, por isso que deu, né? Você falou, olha, porque na verdade quando você faz os 6 vinteavos, você está falando, ó, essa é a proporção da resistência, que é a soma das resistências. Vai ser a mesma proporção da DDP. Verdade, vai dar certo. Dá certo, não está errado não. Só é importante a gente começar a se habituar com a fórmula também, porque nós estamos fazendo série, o misto, o paralelo vai ser diferente, e o misto vai juntar as duas coisas. Então, um pedaço eu tenho que usar uma coisa, outro pedaço eu tenho que usar outra. Mas aqui nesse, no série, que é mais tranquilo, não tá errado, não. Tá certo.
Tudo bem? Entendi. Beleza. Legal. Tudo bem, gente? Tá aqui em 2 minutos para cair. Tudo tranquilo? Eu pedi como tarefa refazer esses 2 exercícios, então tá tranquilo. Mas para se acostumar, eu sei que não é essa aqui não é na primeira que a gente vai, não tem problema, vai estar lá 4 exercícios para você fazer na semana que vem, na quarta-feira, eu tirar a sua dúvida, e aí a gente vai avançando juntos. Tranquilos? Tranquilo. Legal. Então tá, como estou aqui na contagem de 1 minuto e 40 segundos, então é isso. Obrigado, gente. Se alguém tiver dúvida, eu estou por aqui ainda. Obrigado, Obrigada, valeu. Pig. Obrigado pela paciência. A gente se vê na próxima semana em aula, na Beijão. quarta em plantão. Beijos, tchau. Beijo, beijo. Valeu. Eu que agradeço, meu querido. Valeu.